Em décadas passadas, um pintor chamado Giovanni Bragolin teria feito uma espécie de pacto com Satanás para que suas obras pudessem alcançar um sucesso inestimável e que seu nome pudesse vir a ser conhecido através de décadas. Você quer saber ainda mais a respeito da lenda dos quadros das crianças que choram? Fiquem ligados, afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. Nos anos 80, diversas casas misteriosamente pegaram fogo na Inglaterra, em eventos que muitas vezes causaram a morte de algum desses moradores. Estranhamente, todas as casas tinham uma assustadora coincidência: a presença de um quadro de uma criança chorando. Este mesmo sempre permanecia intacto após o incêndio, mesmo nos ambientes mais destruídos. A lenda do quadro das crianças que choram começou no Reino Unido e dizia que o pintor responsável pelos quadros, o italiano Giovanni Bragolin, estava na miséria. O curioso é que dizem que Bragolin chegou até mesmo a fazer algumas declarações afirmando a respeito desse pacto, inclusive no programa Fantástico da Rede Globo, quando foi entrevistado em 1979, antes mesmo de sua morte, que viera a ocorrer em 81. A história diz que Giovanni, desesperado, apelou para um pacto demoníaco e que, ao invés de oferecer sua alma, ofereceu as almas dos que comprassem seus quadros e também a das próprias crianças que pousaram para as obras. No dia seguinte, ele pegou tinta e tela e começou a fazer pinturas para depois vendê-las. As obras fizeram muito sucesso e logo os quadros de Giovanni começaram a serem reproduzidos em série em todo o mundo. Bragolin usou formas subliminares, segundo a lenda, para mostrar que esses mesmos pequenos estavam mortos. A principal seriam as pupilas dilatadas que nós percebemos em algumas das pinturas. Relatos contam que assim que os quadros eram levados para as casas, os maus agouros iam junto, onde pessoas perdiam empregos e até mesmo adoeciam. Quando os quadros já estavam numa quantidade considerável de lares, os incêndios também começaram. Os bombeiros nunca conseguiram encontrar uma causa, até que começaram a associar o quadro, ou seja, as obras de arte, que na mesma residência, reduzida a cinzas, nunca era afetado. O jornal inglês e sensacionalista The Sun, em particular, publicou uma nota em 4 de setembro de 1985, brandando a seguinte manchete: "A flamejante maldição do garoto em lágrimas", alegando que a pintura era a causa dos incêndios. O The Sun conseguiu criar um pavor popular em toda a Inglaterra. No auge do pânico, o jornal iniciou uma campanha para que os ingleses se desfizessem das imagens que diziam ser malditas. Semanas depois, conseguiu promover uma grande queima de mais de 2.500 quadros enviados por seus leitores. Em uma variação da lenda, diz que Giovanni Bragolin teria fugido para a Espanha durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, que ele teria feito o tal pacto com o diabo, em troca, é claro, de favores financeiros. E obedecendo às informações cedidas a esse pacto, o pintor teria incendiado todo esse orfanato, causando a morte de várias crianças. Após esse evento, ele teria pintado os rostos das crianças que choravam enquanto morriam, retratando as diversas formas que elas morreram durante o incêndio. Olha, eu acho muito tenebrosa essa história, talvez não só por tudo que eu relatei para vocês no release ainda há pouco, mas porque eu tinha muito medo desses quadros. Eu lembro que onde eu ia quando eu era criança, tinha um quadro de uma dessas crianças que choravam. Se eu não me engano, tinha até o quadro de um palhaço, que não era criança, mas que chorava, que eu não sei exatamente, mas tinha o mesmo estilo das obras do Giovanni Bragolin. E isso causava uma tensão, sabe? Você olhava para esses quadros, dava uma sensação de uma energia negativa. E quando a gente era criança e acreditava em tudo que falavam pra gente, mais ainda. Eu lembro que, por exemplo, eu devia ter uns 6, 7 anos, uma vez me deixaram sozinho na casa de uma amiga, de uma tia minha, um lugar que eu me recordo bem, era bem escuro por sinal, e tinha
um quadro desse garotinho mais famoso, né, que chora. E quando eu olhava para aquilo, não sei porquê, toda essa lenda ela nem existia ainda, né? Ela começou a vir à tona quando eu já tinha mais de 15, 16 anos, mas eu olhava para aquilo, eu tinha um pavor, parecia que aquela criança, a sensação que eu tinha é que aquela criança estava olhando, aquele menino estava olhando diretamente para mim. Talvez a questão do choro era até subjetivo, mas a afeição das crianças de desespero te dava uma amargura, sabe, que causava medo de verdade. E quando veio à tona toda essa questão que na Inglaterra as pessoas começaram a queimar os quadros, como vocês viram há pouco aí no release, eu fiquei até mesmo meio cabreiro, né, quando começou a sair essas notícias aí. Mas fato é que todo mundo acabou com esses quadros. Eu acho que é relíquia. Eu nem pesquisei ainda no Mercado Livre se de repente você acha alguma obra ainda do Giovanni Bragolin. Eu lembro que aqui no Brasil o pessoal fez como na Inglaterra, destruiu os quadros, queimou, chutou, esmigalhou, e hoje você não vê, mas olha, para quem é mais novo, na década de 80, sobretudo, era uma febre. Eu não sei que graça que as pessoas viam desse negócio horrível. Aonde você ia era moda, tinha um quadro de uma dessas crianças que choravam. Essa aí que eu estou colocando aí era mais carne de vaca, se é que a gente pode chamar assim, né? Era mais cultuada, em todo lugar tinha. Na minha casa, a minha mãe chegou a ter um quadro desse daí. E eu lembro que de tanto eu pedir, ela deu um sumiço nesse quadro aí, deu para alguém, né? Eu era criança na época, mas esses outros, então, quando você achava, esses outros que eu estou colocando aí, que eram um pouco mais raros, pelo menos na minha cidade aqui, mas quando você encontrava, o pavor era igual. Bom, caso quem estiver assistindo, ou quem assistiu, melhor dizendo, o vídeo até agora, tiver alguma história com um dos quadros do Giovanni Bragolin, ou que já teve alguma sensação estranha, como eu, quando os via, participa aqui nos comentários, coloca aí pra gente debater, combinado? É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!